Fala galerinha, Rômulo mais uma vez na área, Rominho da Física aí para ajudar vocês a estudar física, ok? Bom galera, parada hoje é um assunto bem simples, vamos falar um pouquinho de leis de Newton. Você sabe que a primeira lei de Newton, ela diz o seguinte: um corpo parado tem de ficar parado, um corpo em movimento tem de ficar em movimento. Ou seja, se eu estou dentro de um carro e o carro está se deslocando, de repente o carro freia bruscamente e o meu corpo é lançado para frente. Se eu estou num carro, o carro parado, de repente o carro gera uma aceleração muito forte, o meu corpo é lançado para trás. Por quê? Porque o corpo parado, no caso, eu estava parado, o carro se movimentou, eu tenho por tendência ficar na posição inicial que eu estava. Quando o carro está em movimento e freia bruscamente, eu estou em movimento junto com o carro. Então o que acontece? Eu tenho uma tendência de continuar esse movimento. Por isso nós devemos usar o cinto de segurança, ok? A segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes aceleração. Rominho, como assim? Isso, força é igual a massa vezes aceleração. Essa é chamada princípio fundamental da dinâmica, ok? Vamos lá para o quadro, ó. Então a gente está falando que força, vamos lá. Força, que é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido, é igual a massa de um corpo, multiplicado pela aceleração, ok? Vamos continuar isso aí. Bom, uma homenagem a Isaac Newton, nós temos que força é medida em newtons. Newtons, tá ok? Vai ser representado com uma letra F, essa força. A unidade de medida newtons vai ser representada por N maiúsculo. Por quê? Porque ele faz menção ao nome Newton, um nome. Então, letra maiúscula, diferente de metros, que não tem nada a ver com o nome de ninguém. Então, o M é minúsculo. Por exemplo, quando nós vamos falar em ampere, A maiúsculo, coulomb, C maiúsculo, porque é uma homenagem aos físicos, aos engenheiros, alquimistas, enfim, químicos da época, tá ok? Bom, vamos continuar essa parada então. Então F nós chamamos de força. Toda força, grava isso, ela vai ser medida em newtons, representada por N. M vai ser a nossa massa, toda a massa representada em quilogramas, tá ok? E A vai ser a nossa aceleração, medida em metros por segundos ao quadrado. Tá bom, gente? Então, isso aqui, cara, você vai ter que gravar na sua casa mental. Por que eu tenho que gravar isso? Porque é o princípio fundamental da dinâmica. Algumas considerações ali, amiguinho. Vamos lá. Força é medida em newtons, beleza. E força, qual é a relação com a massa e a aceleração? A relação é a seguinte: força é uma grandeza diretamente proporcional à massa e à aceleração. E qual é a relação entre massa e aceleração? Preste atenção, se eu tenho uma força constante, quanto maior a minha massa, menor a minha aceleração. Então a relação entre massa e aceleração é que as duas são inversamente proporcionais. Ah, Rominho, então massa vezes aceleração são inversamente proporcionais. Força é igual a massa vezes aceleração, logo força é proporcional a massa e aceleração. Perfeito! Você aprendeu, hein? Parabéns! E aí, cara? O que eu tenho além disso? A terceira lei de Newton. Rominho já falou a primeira, falou a segunda e a terceira. Ah, mas essa eu vi lá no Facebook. Para toda ação existe uma reação. Perfeito. Para toda ação existe uma reação. Porém, de maior, menor ou igual à intensidade. Então eu posso ter uma reação de maior, menor ou igual à intensidade à minha ação. Perfeito? Grava isso na sua casa mental. E outra coisa, para que exista um par de ação e reação, uma força só existe se a outra também existir. Ai, Rominho, que
muito, tipo eu e minha namorada. Perfeito, tipo você e sua namorada. Porém, é algo muito, com uma ligação muito maior do que você e a sua namorada, tá ok? Por exemplo, se eu faço uma força sobre o meu quadro, o quadro faz uma força sobre o meu corpo. É um par de ação e reação. Mas se eu ficar aqui, ó, do ladinho do quadro, sem encostar nele, o quadro está fazendo força sobre mim? Não, ele não faz força sobre mim. Por quê? Porque eu não faço força sobre ele. Então, para existir uma força do quadro sobre o meu corpo, eu tenho que fazer uma força sobre o quadro. Então, isso sim é um par de ação e reação. Perfeito? Mas vamos continuar falando de forças, então. Bom, vou ficar preso sempre no princípio fundamental. Por quê? Porque é o princípio fundamental, amiguinho. Bom, existem outras forças, irmão? Existem várias outras forças. Nós vamos falar de algumas aqui que nós vamos trabalhar mais em exercícios de dinâmica, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da força peso. Cara, pra mim é uma das forças mais bonitas que tem. E aí vamos começar falando do seguinte. Primeiro conceito, a linguagem popular se difere da linguagem científica. Subir na balança, meu peso, Rômulo, é de 100 quilos. Beleza. Não, não tá beleza. Menina, menino, tu sobe na balança, você tá aferindo, cara, a sua massa. Massa em quilogramas. Peso é uma força. Peso é medido em newtons. Peso representado por P vetorial. P tem módulo, direção e sentido, beleza? Então vamos ficar atentos com essa parada aí. Vamos continuar então. Então da onde vem o peso, homem? Muito fácil. Olha só, imagina o planeta Terra. Cada um tem o seu mundinho, né? O meu não tá tão bonito assim. Então vamos lá. Imagina que isso aqui seja o planeta Terra. Em volta do planeta Terra tem um campo chamado campo gravitacional. Vou falar assim, vai ficar bem simples, um linguajar bem tranquilo. Esse campo gravitacional, ele é formado por vários vetores, chamados vetores gravidade. Essa gravidade, ela gera o campo gravitacional. Então o campo gravitacional é formado por vetores de gravidade. E esse conjunto de gravidades forma um campo gravitacional. Beleza, Rominho, já entendi. E ele está atuando sobre qualquer corpo na superfície da Terra. E aí vem uma coisa interessante, cara. Gravidade é um vetor, tem módulo, direção, sentido, aponta para o centro da Terra. Mas ela está sendo aplicada em um corpo para gerar força-peso. Se a gravidade não estiver atuando sobre um corpo, é só um campo. Mas quando ela atua sobre um corpo, ela passa a gerar uma força. Força essa que nós chamamos de peso. Então vamos pensar no corpo. Corpo, nós vamos sempre falar em massa. Ok? Então, ó, corpo vai ser a massa. A gravidade atuando sobre essa massa. Olha que interessante. Isso aqui gera uma força, peso. Peso, como é uma força, é medido em newtons. Massa, nós já vimos que tem que ser em quilogramas. E gravidade? Rominho, gravidade tem que ser metros por segundo ao quadrado, igual a aceleração. Beleza. Então, se um cara sai de um planeta e vai para outro, vai para a Lua, não sei para onde ele vai, ele está mudando o seu peso? Tá. Mas por que a sua massa mudou? Só se ele fizer dieta. Mas se ele não fez dieta, ele possui a mesma massa. O peso muda porque cada planeta vai ter sua gravidade. Vamos pensar não em planetas, comparação entre planetas, vamos pensar entre Terra e Lua. Na Terra, quando eu salto, eu caio com uma aceleração, né? Eu tenho um campo gravitacional atuando sobre o meu corpo, então na Terra eu vou cair rapidinho em comparação à Lua. Então quer dizer que se eu saltar na Terra e saltar na Lua eu vou cair devagarzinho. E na Terra eu vou cair rapidão? Sim. Por que, Rominho? Porque na Lua a gravidade é menor. A força de atração para o centro da Lua é menor do que a força de atração para o centro da Terra. Logo, o seu peso na Terra é maior do que seu peso na Lua. Gravidade da Terra,
maior do que a gravidade na Lua. E a massa, amiguinho, constante. Tá ok? Então a massa não mudou. Mudou o peso, por quê? Porque existe uma diferença de gravidade. Quanto maior a gravidade, maior a minha força-peso. E aí, cara, essa força-peso, ela tenta te atrair para o centro da Terra. Ela atrai os corpos para o centro da Terra. E quando eu coloco uma caneta sobre a minha mão, por exemplo, essa caneta ela está sendo atraída para o centro da Terra. Mas por que ela não vai, Rominho? Ela não está furando a sua mão? Perfeito, porque minha mão não deixa a caneta penetrar. A minha mão é uma superfície. Existe uma força que a superfície faz sobre o meu corpo. E aí, eu vou começar a relacionar essas duas forças toda vez que eu tiver um corpo apoiado sobre uma superfície. De novo, toda vez que eu tiver um corpo apoiado sobre uma superfície, eu vou falar de uma força. Essa força é a força chamada normal, força relativa às superfícies. Ok? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho dessa força normal. Normal, vamos representar por M, ó. Vetorial. Beleza, vamos pensar o seguinte então. Eu tenho lá uma superfície e apoio um bloquinho sobre essa superfície. Ai, apoiei, nossa, que blocão. Meu bloco é bonito. Eu tenho uma força-peso puxando esse bloco para o centro da Terra. Vamos lá. Pensa, você apoiou o pote de manteiga hoje de manhã na sua mesinha. Bloco sobre uma superfície, ok? Vamos continuar isso aí então. Cara, se só tivesse a força-peso, lembra lá de vetor? Esse bloco ia para baixo. Mas não é isso que acontece. Tem uma outra força impedindo a penetração desse corpo, desse bloco sobre a superfície. Então tem uma força que impede a penetração. Eu já ouvi falar nessa força. É a normal, amiguinho. Então vamos botar aqui, ó, normal. Vamos lembrar lá da nossa aula de vetor? Quando a gente fala de vetores, para que esse cara não penetre na superfície, nem fique levitando, ou seja, ele saia da Terra, dessa superfície, essas duas forças elas têm que ter mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos opostos. Então você está falando que normal e peso são iguais. Em módulo são. Então vamos botar logo aqui, ó. O módulo da normal é igual ao módulo do peso, que é igual massa vezes gravidade. Então a gente já está garantindo que normal é igual ao peso em módulo, que é igual a massa vezes a gravidade. Uma outra coisa interessante é que a força normal, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Então na hora de eu representar minha normal lá no diagrama de forças, eu vou ter que tomar esse cuidado. Peso sempre apontando para o centro da Terra e a normal sempre formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Vamos botar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho um objeto que está apoiado em um plano e esse plano está inclinadinho, olha que legal. Ó, vou fazer uma projeção bem louca aqui. Para normal formar um ângulo de 90 graus com a superfície, eu tenho que ter um L. Então, ó, minha normal está aqui. Beleza? Se eu colocasse ao contrário, a normal apontaria para lá. E o peso, Romulo? O peso sempre aponta para o centro da Terra. Nesse caso aqui, a gente teria que decompor o vetor peso. Eu veria esse ângulo, que é relativo a esse ângulo da inclinação da superfície, e aí eu calcularia a decomposição do meu vetor peso. Só que isso aí vamos aguardar para o próximo momento, numa aula que eu vou fazer de plano inclinado, ok? Vamos continuar então, porque eu só quero fazer a demonstração. Uma outra força interessante, que é presente no seu cotidiano, é uma força chamada elástica. Vamos lá? A força elástica, cara, ela é bem simples. Vamos botar.
força elástica. Essa força elástica, ela vai ser representada por Fel vetorial, porque tem módulo, direção e sentido como qualquer outra força. E aí, Rominho, como que eu vou fazer isso aí? Muito simples. Olha só, vou imaginar que eu tenho uma superfície e aí, brother, eu vou fazer o seguinte, amiguinho. Vou pegar minha molinha. Por que molinha, Rominho? Eu não gosto de molinhas. Calma. Vem comigo. Depois a gente vai falar por que da molinha. Ó, que interessante. Imagina que essa primeira mola seja o estado original da minha mola, o tamanho original da minha mola. Quando eu pego esse cara aqui e digo que esse é o tamanho original, eu vou fazer uma linha aqui, ó, só para eu ter certeza de qual é esse tamanho original. Agora imagine o seguinte, eu peguei essa molinha e comprimi, empurrei ela para cima. Olha o que aconteceu. A minha mola tinha um tamanho, agora a minha mola passa a ter outro tamanho. Esse tamanho nós chamamos de comprimento, de deformação, ok? Então essa deformação foi exatamente a diferença entre esses dois tracejados. E aí, amiguinho, ó, eu vou chamar isso de X. Então X vai ser a nossa deformação. Então, vamos começar a combinar isso. Vamos agora olhar para a mola que ao invés de eu comprimir, eu estiquei essa molinha. Roninho, você esticou a molinha, Roninho. Tadinha da molinha. Calma, amiguinho. Foi pro bem da ciência. Olha só. X vai ser minha deformação. Olha o tamanho original, olha onde ela parou. Então X vai ser a nossa deformação. E aí? Bom, quando eu falo de força elástica, eu estou falando de coisas que se deformam. Eu posso falar de um elástico, de uma mola, de uma cama elástica, ela tem esse movimento de deformação. Posso falar do meu corpo, que também se deforma, tá ok? Então, cara, tudo que se deforma tem força elástica. Olha que interessante. E essa força elástica, essa força ligada às deformações, vai ser medida da seguinte forma. Fel, vou botar aqui em cima. Fel, que é a nossa força elástica, é igual a K, vamos falar um pouquinho desse K, vezes X. Olha que coisa fácil. Primeira coisa, X, nós já vimos que é deformação. Então X é a nossa deformação medida em metros. Força elástica é uma força. Tem que ser medida em newtons. E a constante elástica, amiguinho? Cara, a constante elástica tem algo interessante. Quanto maior a minha constante elástica, mais newtons por metros eu preciso fazer de deformação. Então, constante elástica ela é medida em newtons por metros. Ó, newtons por metros. Ok? Então, quanto maior a constante elástica, mais força, mais newtons eu preciso fazer por metros de deformação. Ok? E aí nós vamos entrar numa outra força muito interessante, cara. É uma força chamada força de atrito, ok? A força de atrito, ela é de dois tipos. Atrito estático e atrito cinético. Vamos pensar um pouco, então, nesses dois bichinhos aí. Então vamos falar aqui. Força de atrito FAT. Força de atrito. Então FAT vem de força de atrito. Então esse cara ele pode ser FAT C
que nós chamamos de força de atrito cinética, ou atrito cinético, tanto faz, e FAT E, que vai ser a nossa força de atrito estática ou estático. Bom, qual é a diferença entre a força de atrito cinética e qual é a diferença entre a força de atrito estática? Cara, muito simples. Não tem por que você errar na hora do seu exercício, na hora do seu concurso público. Vamos lá? Primeira coisa, quando eu falar de força de atrito cinética, eu vou lembrar de movimento. Então eu vou pensar no seguinte: o meu corpo, ele está em movimento. Quando eu falar estático, eu vou lembrar de parado. O meu corpo, então, ele está parado. Vamos botar aqui esse cara parado. Ok? Bom, como é que fica a fórmula então? Força de atrito cinética vai ser igual a normal que a gente já aprendeu a calcular aqui, vezes o coeficiente de atrito cinético. É o seguinte, cada material vai ter seu coeficiente de atrito. Eu prefiro passar meu braço no quadro do que passar o meu quadro no ralador. Porque o ralador, ele vai gerar sobre o meu corpo um atrito muito maior. Tanto que eu vou ficar com sanguíneo. Pelo bem da ciência, mas eu vou ficar com sanguíneo. E não me interessa isso, tá? Até porque carne moída a gente compra no mercado. E aí a parada é a seguinte, amiguinho. Olha pra cá. Eu tenho a força de atrito estática, que é quando o meu corpo está parado. Ó, corpo parado. Quando o meu corpo está parado, então FAT E, que é igual a normal, vezes o meu coeficiente de atrito estático. Só que às vezes, cara, a questão não é só amiguinha. A questão coloca dois coeficientes, 0,2 e 0,5. E aí eu vou ter que lembrar lá de mamãe. Mamãe pede para você tirar o armário do lugar. É mais difícil eu colocar o armário em movimento do que manter o armário em movimento. De novo, é mais difícil eu colocar o armário em movimento do que manter o meu armário em movimento. Beleza? Por que isso? Porque a força de atrito estática é maior do que a força de atrito cinética. Olha que interessante então. Então eu posso afirmar para vocês que se força de atrito é normal, e aqui eu também tenho normal, igual para os dois, massa vezes gravidade, o armário tem a mesma massa, está no mesmo planeta, a mesma gravidade. Então eu posso afirmar que o atrito estático, esse cara aqui, ó, a força de atrito estática, ela sempre vai ser maior que a força de atrito cinética. E aí eu quero que vocês pensem por quê. Tempo. Acabou. Pelo seguinte fato, cara. Coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito cinético. Então, se eu tiver numa questão 0,8 e 0,5, eu vou olhar quem é o maior. Pô, 0,8 maior que 0,5, então 0,8 é o coeficiente de atrito estático e 0,5 seria o coeficiente de atrito cinético. Vamos fazer umas questõezinhas quanto a isso e falar um pouquinho do gráfico da força de atrito? Vamos lá?